Aqui foi uma vez o centro de toda a criação. Localizada no centro do mundo, do universo e da mente de Deus. Durante 500 anos, foi o abrigo de uma corte dedicada ao privilégio e ao poder. Ela foi construída por um homem, o Filho dos Céus. Mas também era um palácio e prisão ao mesmo tempo. Ao longo de bons e maus tempos, era difícil distinguir os dois. No final, era uma dinastia predestinada a durar por toda a eternidade, até que o tempo a levou. Esta é a Cidade Proibida. Cidade Proibida. Sua grandeza. No ano de 1688, um oficial do governo da província de Anhui chegou a Beijing. Seu nome era Yang Tzu-yung. Ele viajou aproximadamente por 1.500 quilômetros, uma jornada de 30 dias. Caminhou sozinho no último quilômetro, sem a ajuda de seus serventes ou transporte. Dentro do portão estava a grandeza da Cidade Proibida. Sabemos muitas informações a respeito de Yang, porque tudo que ocorria dentro daqueles portões era escrito e arquivado obsessivamente. Orações funerárias, cardápios dos jantares, declarações de guerra, tudo está aqui, no arquivo imperial de 50 milhões de manuscritos. Esta atenção para detalhes era uma característica da Cidade Proibida. A harmonia com o universo era outra característica. Quando a harmonia era perturbada, podia significar o colapso das dinastias. Quando jovem, Yang havia visto a dinastia Ming de 300 anos cair após um eclipse solar. Sua missão agora era a de informar sobre os últimos maus presságios, tufões vindos da costa cantonesa, um cometa visto no deserto de Gobi. Estes eventos falavam dos aborrecimentos dos céus e do caos que poderiam acabar com o império. Quando a Cidade Proibida emergiu ao norte da planície chinesa no início do século XV, era o maior complexo de palácios do mundo. E ainda continua sendo. Ela foi concebida para refletir a eterna glória do imperador Ming. 1000 homens a construíram, e à noite seus fornos iluminavam a planície ao seu redor. 1 milhão de tijolos, 2 milhões de telhas, madeira vinda das árvores do sul de Namu. Árvores que levaram 4 anos para chegar aqui, vindas pelo rio e pelo Grande Canal. Quando o trabalho foi completado, as pessoas desapareceram, deixando a cidade para o imperador e a corte que o servia. Vedada do mundo, ela aspirava a conter todo o cosmos dentro de suas paredes, um universo dentro do universo. Ao centro deste universo controlado, o trono imperial.
Todo o poder emanava desta sala. Ao seu redor, havia 9.999 fabulosas salas. As amarelas significavam poder, as vermelhas, boa sorte, e por todos os lados os dragões imperiais para atrair as chuvas e fazer a terra prosperar. Uma escultura de dragões decorava uma única peça de mármore tão imensa que era transportada no inverno em uma estrada de gelo. Era considerada tão grande que a lenda diz que os soldados do imperador batiam no mármore até que ele se torcesse para então continuar. Havia 18 províncias no Império. Relatórios de inteligência e informes de impostos chegavam à Cidade Proibida todos os dias. Um império de 150 milhões de pessoas. Chineses, mongóis, manchus, que eram governados daqui pela máquina burocrática mais antiga e sofisticada do mundo. Um burocrata podia cruzar todo o império, mas não podia cruzar este muro. Dentro dele estava a corte interna. Além do imperador, as únicas outras pessoas autorizadas a ficarem aqui eram suas concubinas e os eunucos castrados. Havia mais eunucos do que qualquer outro tipo de pessoas na Cidade Proibida. Mais de 3.000 orbitavam ao redor do Filho dos Céus, como se fossem satélites. Eram seus escravos, embora ele não pudesse funcionar sem eles. Todas as manhãs vestiam o imperador com uma de suas 1000 vestimentas, cada uma produzida para uma época distinta, e a maioria delas de cor amarelo imperial. O imperador relembra. Quando me lembro de minha infância, minha mente fica cheia da cor amarela. Minha cadeira era amarela, minhas roupas eram amarelas, os pratos onde comia, tudo era amarelo. Isso me fez sentir desde meus primeiros anos que possuía uma natureza divina. O imperador Kanxi subiu ao trono em 1661. Ele deveria reinar pelos próximos 61 anos, a era dourada do governo imperial chinês. O mandato de Kanxi, como o mandato de todos os imperadores, não veio do povo, mas dos céus. Todos os anos, ao alvorecer, no dia do solstício de inverno, aquele mandato era renovado. O imperador e seus seguidores deixavam a Cidade Proibida para viajar pelas ruas limpas e desertas de Pequim para fazer o sacrifício e fazer juramento no Templo dos Céus. Um filósofo chinês escreveu uma vez: se o soberano é correto, então as energias criativas serão harmoniosas e complacentes. Os ventos e chuvas virão na hora certa. Estrelas favoráveis aparecerão no céu. E então, o dragão amarelo descerá.
imperador estava no centro do universo. A autoridade derivada dos céus significava que Kanxi, assim como outros imperadores que vieram antes, tinham poder absoluto. Em seus diários, Kanxi escreveu: Dar a vida e matar pessoas, estes são os poderes que o imperador possui. Ele sabe que às vezes as pessoas devem ser persuadidas para a moralidade através de uma execução. E o auditório de uma corte tem a importante função de reduzir a arrogância. O Kowtow significa literalmente abaixar a cabeça. Kanxi adorava ver seus generais se humilharem desta maneira. A astronomia era uma obsessão para Kanxi, desde quando tinha 8 anos de idade. Seu professor era o melhor da China, apesar de não ser chinês. O jesuíta Ferdinand Verbist era do Oeste e, por isso, um bárbaro. Mas também era um astrônomo brilhante e, por isso, de vital importância para a corte imperial. Ao longo de 2 séculos, apenas algumas pessoas do Oeste haviam conseguido tal proeza. A curiosidade intelectual de Kanxi permitiu a entrada de uma luz exterior dentro da cidade proibida, e o imperador era um aluno fervoroso. Uma noite, o imperador pediu para que me sentasse junto a ele e pediu para que dissesse os nomes de todas as constelações que apareciam. Ele começou dizendo os nomes daquelas que já conhecia, ficando entusiasmado por poder demonstrar os conhecimentos que tinha sobre a ciência. A astronomia era ciência, mas também era proteção. Um novo calendário era revelado a cada outono no portão meridiano. Por muitos anos, os astrônomos da corte fizeram cálculos imprecisos. Seus erros levaram a muita fome, porque as sementes na China haviam sido plantadas muito cedo ou colhidas muito tarde. O prestígio e a autoridade de Kanxi eram baseados no método científico. O calendário para o 40º ano do reinado do imperador Kanxi. Informe-se a todos abaixo do céu. Os calendários de Kanxi eram confiáveis. Eles fortificaram sua dinastia. Mas a ajuda do Oeste sempre teria suas contradições na cidade proibida. É bem provável que o imperador desse importância a pessoas de fora, como o padre jesuíta Verbist, porque ele próprio era um estranho vindo da Manchúria. Em 1644, sua família chegou com um exército intruso além da grande muralha da China. Em alguns dias, a antiga e debilitada dinastia Ming havia caído para os homens do norte. Os manchus eram cavaleiros qualificados. Eles eram bons com arcos e flechas, mas não eram intelectuais. Tolos, disse um oficial chinês, sem estilo ou característica. Kanxi, o imperador manchu da nova dinastia Qing, queria modificar tudo. Ele começou a estudar a antiga história chinesa. Desenvolveu a mente de um sábio, não a de um soldado. Mas ele precisaria de soldados. Muitos chineses não aceitariam seus novos mestres. A rebelião era uma ameaça constante no princípio do reinado de Kanxi. "19 anos foram necessários para tornar a cidade proibida segura para os manchus. Então, a nova ordem se enraizou. O primeiro problema de Kanxi era o poder dos eunucos. Eles desenvolveram um gosto pela política durante a dinastia Ming, e nada parecia acontecer sem que uma propina fosse dada a eles. Kanxi os tornou serventes mais uma vez.
Todos os eunucos do imperador eram voluntários. A todos foi dada a oportunidade de mudarem de ideia quando a faca apareceu. Kanshi disse que eles balbuciavam como bebês, mas eles garantiam a castidade de suas mulheres. Seus cabelos têm um brilho bonito hoje. Que tal mudar de brincos? Não, obrigada. Sua Majestade ficará encantado ao vê-la. E não se esqueça de caminhar suavemente para ele. Muito suavemente. O imperador Kanshi não tinha uma boa opinião sobre seus eunucos. Eles são muito diferentes das pessoas comuns. São equivalentes aos insetos inferiores. Mantendo-os no trabalho doméstico e ignorando seus sorrisos, asseguro-me de que eles continuem pobres. Quando há tolerância, eles se tornam arrogantes. Ao invés de política, para Kanshi eles passavam seda e perseguiam ratos. Espantavam as moscas das frutas secas e cantavam em voz de falsete nas óperas da corte. Era muito diferente de suas expectativas. Fui castrado por minha vontade. Parecia como sacrificar um pequeno prazer para receber tantos. Meus pais eram pobres. Mas, apesar de sofrer aquela pequena modificação, tinha assegurado uma vida fácil, cercado de beleza por todos os lados. Poderia aspirar à companhia íntima de mulheres maravilhosas, solteiras em seus medos ou diferentes de mim. Com sorte e persistência, poderia ficar mais rico e poderoso do que alguns dos mais altos oficiais do Império. Somos felizes? Como poderíamos ser? Não temos esposas ou filhos para nos dar netos e nos sacrificamos. Não pedimos felicidade. As concubinas imperiais também tinham na cidade proibida seu cativeiro. Algumas delas apenas se encontraram com o imperador uma vez durante suas vidas. Mas quando o imperador morria, elas eram forçadas a viver nos aposentos do Jardim das Favoritas, esquecidas pelo resto de suas vidas. Não havia limite para o número de concubinas que o imperador podia ter. A responsabilidade do imperador em produzir outro filho dos céus justificava o enorme harém mantido pelos predecessores de Kanshi. Mas ele, acreditando que o número acumulado era excessivo, reduziu o número de concubinas para menos de 100. Produzir o filho do imperador eliminaria o trabalho árduo de suas vidas, exceto a monotonia. Os eunucos que cuidavam delas também recebiam benefícios, no caso de uma delas ser escolhida. O imperador fazia sua escolha após o jantar. Kanshi jantava sozinho e sempre lhe era servida uma vasta variedade de comidas, muitas das quais ele nem tocava. Havia água de raízes, camarões com cabeça de dragões, diversos tipos de arroz, frutas secas, ovos de andorinha, patas de urso recheadas e prato de galinha com molho cozida com cogumelos.
Agora era a hora de escolher a concubina para a noite. E a chance dos eunucos de tentar dirigir suas mãos. Cada palito representava uma concubina, as quais tinham sido meticulosamente preparadas por um eunuco. Escolha sua concubina. Se o imperador escolhesse sua concubina, eles receberiam benefícios. Mas com uma grande quantidade de concubinas e centenas de eunucos querendo sua atenção, Kanshi conhecia todos os tipos de truques. Kanshi engravidou 30 de suas concubinas. Elas deram a ele um total de 56 crianças. Tornar-se mãe elevaria o status de uma concubina. Ela estava dispensada de todas as tarefas domésticas para tornar-se uma senhora desocupada. Isto era especialmente verdade quando se cuidava de uma criança como Yu Shen, o herdeiro aparente. Boa noite, madame. 娘娘晚安。 Já comeram? 吃饭了吗？ Sim, já comemos. 吃了， O suficiente? 吃饱了吗？ O suficiente. 吃饱了。 Então podem 那 ir. 下课吧。 Muito obrigado. 谢谢娘娘。 O menino estava frequentemente doente em sua infância. Tudo era feito para que ele sobrevivesse. Por 10 anos ele enfrentou doenças. E então, Yin Shen, que significa o descendente abençoado, recebeu educação nas tradições do antigo confucionismo do início da dinastia Ming. A criança preferida do imperador estava sendo preparada para o poder. Eu providenciei para que os melhores sábios lhe ensinassem sobre moralidade. Ele estudou o livro de história e foi instruído sobre os princípios de governo. Eu nomeei Yin Shen como herdeiro aparente. "不求生以害人，有杀生以成仁。" 30 anos mais tarde, o pai sentiria vergonha de seu filho. E o reinado de Kanshi, tão promissor no início, foi tão amargo quanto as estações que passavam. Durante 60 invernos, Kanshi havia sido imperador da Cidade Proibida. Foi um tempo de prosperidade, mas agora não havia mais felicidade. O 60º inverno do reinado do imperador foi o mais traumático de todos. O problema era Yin Shen, seu filho predileto. Tudo começou com rumores e intrigas da corte, mas logo se tornou realidade. 干什么呢？我送铁板。送铁板，摇板。 Através de uma rede de inteligência, o imperador descobriu que seu filho não era qualificado para governar. No inverno de 1722, uma mensagem especial chegou aos portões da Cidade Proibida. Ela continha as piores notícias. Kanshi já sabia que seu filho era cruel e tirano. Também sabia que ele havia comprado rapazes jovens vindos do sul para seu prazer sexual e que havia desviado dinheiro do Estado e roubado tributos destinados a seu pai. 给大人请安，铁板送到了。
Muitos dos oficiais da corte haviam sido intimados pelo filho do imperador, o que justificava o sistema de inteligência. Mas as últimas informações trazidas por espiões seriam as mais aflitivas da vida do imperador, já idoso. Kang Shi, ao contrário das tradições imperiais, havia evitado tomar uma decisão pública a respeito de seu sucessor. O grande escândalo a respeito de seu filho favorito era a razão para o atraso. Nos seus últimos anos, Kang Shi temia a chegada das mensagens amarelas secretas. O mensageiro veio a ele neste inverno e falou sobre uma rebelião instigada por seu filho. Também falou sobre deslealdade dentro do palácio, do assassinato de seu pai e um atentado contra sua própria vida. Nunca podia descansar. Como poderia deixar Yin Shen herdar o império? Justamente ele, tão extravagante, exigente e prepotente. Por muitos anos eu sofri silenciosamente. Como me resignei, ele continuou sem mudar sua maldade. Meu coração estava em cinzas. Minhas esperanças se foram. O que aconteceria com o império que herdei de meus antepassados? O pai que tive, a quem quase nunca podia ver, tinha 23 anos quando morreu. Eu tinha apenas 8. Quando cortaram meus cabelos e me vestiram com aquelas vestimentas brancas de luto. E mais tarde puseram o corpo de meu pai atrás das 9 cortinas de dragões de seda amarela do Palácio da Pureza Celestial, enquanto sinos tocavam ao redor da cidade naquele dia de inverno. Todos os homens que vivem devem morrer. E eu acabo com minha mente pelo amor de meu país e fragmento meu espírito para o mundo. Desfrutei da veneração do país e das riquezas deste mundo. Não há nada que eu não tenha experimentado. Mas agora que cheguei a uma idade avançada, não posso descansar. Portanto, considero todo o país como um chinelo usado e as riquezas como lama e areia. Se puder morrer sem causar maiores problemas, meus desejos serão realizados. O imperador Kang Shi faleceu em 20 de dezembro de 1722. Um novo imperador tinha que ser nomeado e o mandato dos céus foi anunciado. Em seus últimos dias, Kang Shi deserdou seu filho predileto. Dentro da confusão que se seguiu, surgiu Yun Zhen como seu sucessor. Yun Zhen estabilizou a dinastia e 13 anos mais tarde foi sucedido por seu herdeiro, que subiu ao trono como Chen Lung. Desta vez, a sucessão foi feita de forma suave. No primeiro ano de seu mandato, meu pai escreveu meu nome e o colocou dentro de um cofre no salão principal do palácio. Quando ele partiu para sua jornada distante, eu abri o cofre na presença de seus ministros e encontrei o mandato que me nomeou para o trono. Chen Lung foi um imperador de antigas tradições Manchu. Por treinamento e temperamento, era um caçador. Foi durante seu reinado que o império atingiu seu apogeu. O imperador ainda possuía o mandato dos céus,
mas agora também tinha um exército agressivo. Burma, Annam, Siam, Coreia, todos sucumbiram perante a supremacia de Shen. A vida dentro da cidade proibida de Shenlong era a mesma da época de Kangxi, 100 anos antes. Ainda era isolada do mundo, mas ainda era o ponto fixo no universo em movimento. E ainda era o reino central de todo o mundo. Dentro da cidade proibida, aqueles que viviam fora dos limites da China ainda eram considerados bárbaros. Por 200 anos, os mais famosos bárbaros na corte imperial foram os padres jesuítas. Algumas vezes eles foram postos em dúvida, mas nunca temidos. Mas perto do final do seu reinado, o imperador Shenlong iria enfrentar outro tipo de bárbaros. Um deles, mais ambicioso no seu desejo de abrir a China. Era a Companhia Britânica do Leste da Índia. Para aqueles homens, a China do século XVIII era um vasto mercado fechado, uma fonte potencial de lucros fantásticos. O fato de que aquele mercado permanecia fechado para o comércio ocidental era um golpe para o orgulho e bolsos dos britânicos. No verão de 1793, Shenlong foi informado que os ingleses dirigiam-se a Beijing. Sua missão era negociar um tratado com o imperador para dar aos comerciantes britânicos livre acesso à China. O embaixador enviado pelo rei George III era Lord Macartney. Embora a China fosse familiarizada com emissários estrangeiros, um embaixador de um lugar distante e poderoso traria um novo precedente para o trono do dragão. Quando se negocia com bárbaros, temos que saber a diferença entre ser muito generoso ou frugal. Quando o emissário inglês chegar, não deve ser classificado tão baixo como Burma ou Annam, que pagam tributos todos os anos. Isto era a última coisa que Macartney queria e deixou claro que não iria abaixar a cabeça. Protocolo. Dois impérios arrogantes tinham que encontrar uma maneira de se apresentar sem ofender, mas tampouco sem prejudicar sua imagem. No primeiro encontro, chegaram a um acordo. Perante Shenlong, Macartney se ofereceu a ajoelhar-se como faria com seu próprio rei. Mas isso era tudo. As discussões acerca de protocolo não foram um bom presságio para o encontro em Beijing. Macartney foi acordado no meio da noite e convocado para sua primeira e única visita à Cidade Proibida. Não consigo lembrar-me de ter recebido uma mensagem mais desagradável em minha vida. Levantei-me e apressadamente fui até a Cidade Proibida. Depois de uma espera de 3 horas, fomos levados à praça para encontrar Shen, o primeiro-ministro. Ali, perante nós, estava a cadeira de seda amarela do imperador e, sobre ela, um rolo de pergaminho. Como havia sido decidido, Macartney não abaixou a cabeça para o imperador. Ele se ajoelhou para o trono e o pedaço de papel. O rolo de pergaminho de Shenlong continha uma arrogante despedida. A virtude e poder da dinastia celestial penetrou em todos os reinos que vêm prestar homenagens a nós. E todas as coisas preciosas estão aqui coletadas. No entanto, nunca demos valor a artigos ingênuos e tampouco precisamos de artigos manufaturados em seu país. Seu rei deve agir em conformidade com nossos desejos e aumentar sua lealdade e jurar obediência eterna, para então poder assegurar a seu país uma paz abençoada.
7 anos mais tarde, Shenlong morreu. Mas a ideia de negócios ainda estava incerta. A demanda britânica por bens diversos, porcelana, seda e chá, crescia. Mas a Inglaterra estava relutante com a ideia de entregar prata a eles. Finalmente, a Inglaterra encontrou um produto que a China queria: ópio, importado da Índia. Apenas uma pequena quantidade a princípio, e depois, milhares. Quando as autoridades chinesas tentaram conter o negócio com o ópio, os ingleses enviaram seus navios de guerra. Após quase 20 anos de tumulto, o Tratado de Tanjin, de 1858, não somente permitiu a importação de ópio, mas entregou os portos chineses e todas as transações comerciais para o controle ocidental. Depois da guerra, o ópio invadiu a China em maior escala e os imperadores nada puderam fazer para contê-lo. A fúria do trono do dragão era agora uma imitação pálida daquilo que havia sido no passado. A resposta foi se retirar dentro da cidade proibida e fingir que nada havia mudado. A notória imperatriz viúva Cixin personificou este voo longe da realidade. No começo de 1880, a cidade proibida era praticamente dela. Aos 16 anos, ela havia sido concubina do imperador. Quando o imperador faleceu, Cixin organizou um golpe que colocou seu filho de 6 anos de idade no trono do dragão. Foi uma manobra cínica, mas brilhante, pois quando cresceu, Tongji não possuía interesse algum no governo, preferindo o prazer pessoal do que a administração do Estado. Mas as aparências foram mantidas. Oficiais vinham até aqui, a sala de cultivação mental, para audiências com o jovem imperador. Dentro da sala, no trono imperial, sentava-se Tongji. Era perante ele com quem os oficiais despachavam, embora soubessem que o poder estava literalmente atrás do trono. Invisível, protegida pela cortina de seda, estava a viúva Cixin, que governava o império. Creio ser a mulher mais esperta que jamais existiu. E outras não podem se comparar a mim. Tenho ouvido falar muito na Rainha Vitória, mas sua vida não é nem metade de interessante se comparada à minha. Agora olhe para mim. Eu possuo 400 milhões de pessoas que dependem do meu julgamento. Era uma vaidade vazia. Na verdade, o trono do dragão havia se tornado isolado e decadente. Quando o jovem imperador morreu de varíola, a imperatriz viúva planejou a morte de sua esposa grávida logo depois. Então colocou seu sobrinho, outra criança, no trono do dragão. Cixin continuou governando por detrás das cortinas de seda. Não era uma vitória. Controlar a cidade proibida não mais significava controlar a China. A vida da corte nos tempos da imperatriz viúva era aparentemente do mesmo jeito que sempre foi na cidade proibida. Óperas eram realizadas pelos eunucos e apreciadas por todos aqueles que estavam ao redor do trono do dragão. Mas a adesão aos rituais mascarava os problemas do Império Chinês. Problemas que Cixin recusava-se a discutir. Enquanto o século XIX chegava ao fim, rebeliões e lutas apareceram ao longo do país.
Mas isso não era apenas mais uma revolta dos camponeses. Era a aparição dos Boxers. Este foi o nome dado aos camponeses famintos que queriam purificar o império dos ocidentais bárbaros. Sua revolta causou um banho de sangue. A represália foi severa quando as tropas ocidentais chegaram. A confusão se espalhou até Beijing e, em pânico, a família imperial fugiu da cidade proibida. Soldados ocidentais entraram por seus portões e, pela primeira vez, pessoas de fora entraram sem convite no Salão do Trono do Dragão e ali permaneceram. Cixin retornou, envergonhada de ser hóspede e uma curiosidade em seu próprio palácio. Após anos de governo, ela tornou-se uma marionete, ficando no palácio pela cortesia dos bárbaros. Depois de sua morte, o último imperador subiu ao trono do dragão. Po Ye, de 3 anos de idade. Quando me carregaram para a sala da Suprema Harmonia e me colocaram naquele trono enorme, muito alto, não pude me conter. Eles me disseram para não ficar nervoso, mas acabei chorando. Eu não gosto daqui. Quero ir para casa. Quando os oficiais correram para baixar a cabeça diante de mim, eu chorava mais e mais alto. Meu pai tentou me acalmar, dizendo, não chore, não chore. Logo tudo irá terminar. Tudo logo irá terminar. 3 anos mais tarde, um levante popular varreu a China e o império, que deveria durar por toda a eternidade, chegou ao fim. No dia 12 de fevereiro, o imperador, o último imperador, abdicou do trono. O novo governo republicano permitiu que Po Ye e seu pequeno número de servidores permanecessem na corte até 1924. Em 1925, o Filho dos Céus foi despejado e, tal como a China, sua vida entrou num período conturbado de mudanças. E para sempre se foram as 1000 vestimentas amarelas. Em 1949, após a fundação da República Popular da China, o último imperador voltou ao seu país, onde por 10 anos foi reeducado. Ele terminou seus dias como jardineiro em Beijing. Hoje os portões estão abertos e os mortais podem caminhar onde eram uma vez proibidos. O salão onde o coração é alimentado. O palácio da elegância. O portão da paz celestial. Estes são os restos de uma cultura centrada em ideias. Ideias eternizadas por uma arquitetura majestosa, de uma arte de difícil compreensão e uma sociedade preocupada com a ciência e a linguagem. Estes são lugares assombrados, não apenas por fantasmas do passado, mas por sombras de um paraíso perdido. Estes tijolos, estas paredes, estas vidas, elas não estão perdidas, elas ainda vivem.